Bom, então, só uma outra coisinha, três coisinhas, na verdade, sobre a Eva Peron, que a gente também eu vou me aprofundar mais lá para frente com vocês, é sobre esses outros lugares que ela ocupa, né? Em relação à assistência social, né? Esses lugares que prestavam assistência social naquele momento, vai ser criada em 1948 a Fundação Eva Peron. Né? De acordo com a própria Eva Peron, ela não fazia assistência, ela não fazia caridade, né? A sua fundação e tudo aquilo que ela fazia era, na verdade, justiça social, né? Não era sobre você dar um colchão ou você permitir que determinada família ou determinada pessoa tenha acesso a uma consulta ou não sei, qualquer outra coisa que ela dizia ser mais supérflua, né, ser mais momentânea. Ela defendia que tanto ela quanto a sua fundação e as mulheres que ali trabalhavam faziam justiça social, ou seja, davam empregos, mudavam a vida tanto de pessoas, homens, mulheres, crianças, quanto de famílias inteiras, né? E aí a gente vai perceber que a criação da Fundação Perón ela vai antagonizar com essas outras sociedades de caridade, né, essas outras sociedades de assistência social, e é um dos pontos que vai gerar vários conflitos com a Igreja Católica. Né? Então, a inserção da Eva Perón enquanto mulher em espaços considerados até então tanto privados, né, como a educação, a infância, as próprias discussões sobre as mulheres são espaços que vão incomodar não só as classes mais altas, não só, por exemplo, os militares, né, mas também a Igreja Católica, né, alguns grupos da Igreja Católica que não viam com bons olhos essa presença do peronismo, principalmente através de uma mulher, em áreas que até então eram consideradas privadas, mas que a Igreja entendia que era de uso, de influência exclusiva de padres, enfim, né, do catolicismo. E em 1949 vai ser fundado o Partido Peronista Feminino, né, onde a Eva vai ser, obviamente, a chefe, né, a diretora do partido, e o Partido Peronista Feminino ele surge, né, como uma rama secundária do Partido Peronista, mas ele era considerado, a Eva Perón dizia que ele tinha funções diferentes, né, e além de integrar essas mulheres, né, que em 1947 foram ortogadas com o direito ao voto, era um partido voltado para divulgação do peronismo para as crianças, né, para o público mais jovem. Então, vejam, são essas mulheres que são cooptadas politicamente, né, ou seja, está aqui o seu direito de voto, o seu direito político, de certa forma estamos aumentando a sua autonomia, mas o teu papel ainda continua sendo no sentido materno, né? A sua função enquanto mulher continua atrelada ao lar, continua atrelada a divulgar a doutrina peronista para os seus filhos, né? Para os seus sobrinhos, para os seus primos, para os vizinhos. Então, assim, a gente vai ver um pouco mais para frente que essa mobilização peronista em relação às mulheres, ainda que pela propaganda, principalmente pelo que acontece hoje, né? Eu lembro que quando eu estive na Argentina, tinha muitas pichações e muitos cartazes colados assim nos prédios públicos de Buenos Aires, reivindicando uma Eva Perón feminista, o que é muito interessante, porque eu considero que se a Eva chegou perto de algum tipo de feminismo, foi um feminismo extremamente contraditório, né? Tanto por ela, né, por um lado, o lugar onde ela ocupava e a forma como ela ocupava esse lugar, mas por outro também a gente tem aquilo que ela proferia, né, aquilo que ela ditava e aquilo que ela aconselhava, aquilo que ela orientava em relação às mulheres, que eram vocês votem, mas votem como mães, né? Votem, exercem o poder, vocês vão exercer o poder político, né, esse direito político, esse direito social, mas sem se esquecer que a função primeira de vocês é ser mães, né? É dar filhos à pátria. Então, essa é uma discussão bastante interessante que a gente vai ver lá na frente. E um ponto interessante também, e aí mais entrando, né, meio que afunilando, de fato, para o centro desse minicurso, são os meios de comunicação, né? O peronismo ele vai ter como característica essa questão personalista, né? Um movimento muito personalista, muito atrelado, muito não, exclusivamente atrelado, né? À figura do Juan
e da Eva Peron, e vai ser um movimento com uma visão muito fundacional, ou seja, o peronismo ele tem os seus antecedentes, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Ele tem toda essa questão do passado, né? De se voltar para o passado, às vezes um passado muito mais longe, como do século XIX, etc., para legitimar as suas intenções no presente, só que ele vai vir também, e essa é uma das questões contraditórias do peronismo, como essa visão fundacional, né? Como o Juan Perón como fundador de uma nova Argentina, né? O fundador de uma Argentina independente de forma econômica, uma Argentina finalmente soberana politicamente, e uma Argentina que de fato exerce essa justiça social. Não é uma Argentina que presta caridade, mas uma Argentina, um governo, né, um líder que de fato muda a situação dos seus habitantes, né, de homens, de mulheres, de jovens, de crianças. Então, ele aparece com essa questão que esse teor, né, um pouco fundacional, né, estou apresentando algo novo para a Argentina, algo que era sempre esperado, que desde os primórdios da construção da nação sempre foi desejado, né, tanto por governos quanto pela população, mas que somente com o Juan Perón foi concretizado. Então, é um movimento que vai ter essa visão de totalidade da sociedade, né, de transformação. E uma das formas de divulgar isso, né, vai ser através dos meios de comunicação, né? Lembrando aqui que eu também escuto muitas vezes, inclusive eu estava vendo um documentário ontem sobre a morte da Eva Peron, e o apresentador se referia ao Juan Perón como ditador, né? Porque o ditador Juan Perón. E assim, né, se a gente for falar, não sei se todos aqui são da história, né, mas os usos dos conceitos é algo bem interessante, né, porque o conceito, ele mira, né, ele tende à generalização, mas toda palavra, todo conceito, a gente sabe que teve um determinado tempo para ser criado, né, ele foi criado para referenciar algo historicamente determinado. Então, quando nós falamos de ditadores, né, quando nós falamos de ditaduras, isso remete a pessoas que tomam o poder, né, de forma que não é democrática. E se a gente pensa nas 3 vezes que o Perón ele chega à presidência da Argentina, foi de forma democrática, né? Foi de forma eleita. Em 1946 ele é eleito pela primeira vez, e em novembro de 1951 ele é reeleito, e aí em 1955 ele cai por um golpe militar, fica mais de 15 anos no exílio e ele volta em 1972, se eu não me engano, finalzinho de 1972, e em 73 ele é eleito novamente. Então, assim, né, é complicado. Eu até vou comentar isso com vocês depois. De fato, eu acredito que tanto o peronismo quanto a visão de Juan Perón sobre a política era algo muito personalista e algo muito autoritário. Né? Tanto é que a gente vai ver que mesmo dentro de uma democracia, mesmo dentro de um Estado de Direito, o peronismo vai exercer várias censuras, várias políticas que permitiram o fechamento de jornais, a compra de rádios, a compra de revistas. Então, isso, sem eufemismo, era também um tipo de censura. Né? Mas chamá-lo, né, de ditador e falar que os seus governos foram uma ditadura, apesar de que a oposição se referia a ele dessa forma, é um ponto a ser problematizado, né? Mas voltando. Então, os meios de comunicação durante o peronismo, eles vão ser muito usados, né, muito cooptados desde o governo, né, não só pela pessoa do Juan ou pela Eva Perón, para divulgar esse movimento, né, para conquistar mais aliados. E não somente numa questão política, sabe, pessoal? Não somente, vamos divulgar o nosso governo, vamos divulgar o nosso movimento, para que a gente consiga mais votos, por exemplo. Não, mas é um sentido de você divulgar o movimento em áreas que até então não recebiam muita atenção da política, sabe? Que não recebiam muita atenção do Estado em geral. Então, os meios de comunicação, eles vão ser usados de uma maneira que a bibliografia, principalmente a Maria Helena Rolim Capelato, uma professora da USP, tem um trabalho fenomenal de história comparada entre o peronismo, entre a propaganda política peronista e do governo Vargas, onde ela vai dizer que os meios de comunicação nesse momento, eles serão usados no sentido moderno, ou seja, no sentido simples, né? É simplificar todo esse discurso, é você pegar essa doutrina política cheia de referências, cheias de palavras difíceis e transformá-la em um discurso simples. Talvez transformar todas essas letras, esses textos, em uma imagem, em uma fotografia, em um desenho, em uma ilustração, em um gráfico, né? Ou
não sei, em algumas caixas de texto, em alguns bordões muito simples. Então, o que a gente vai ver com o peronismo nesse momento é justamente isso, né? É justamente esses usos do meio de comunicação que divulgam essa doutrina peronista, né? Que divulgam essa parte política de forma muito simplificada. Né, numa linguagem simples, numa linguagem direta, através de imagens, através de fotografias, justamente para chegar até pessoas que talvez não eram tão alfabetizadas, né? Chegar a pessoas que não se interessavam, né? Não é nem questão de ser alfabetizado não, mas que de certa forma não se interessavam, né, em realmente pegar uma doutrina, um livro de teoria política e ler. Não, né? Não era todo mundo que tinha acesso a isso, não era todo mundo que tinha interesse. Então, essa simplificação da doutrina e da teoria política peronista pelos meios de comunicação para divulgar e para chegar em espaços, por exemplo, em relação à mulher, né? Divulgar esse peronismo de forma que se torne interessante para as mulheres. Divulgar esse peronismo para que ele se torne interessante, por exemplo, para as crianças. Né? A gente vai ver que a educação, principalmente na educação infantil, o peronismo foi uma das áreas onde mais se divulgaram o peronismo. Né? Você ensinar as crianças o alfabeto, a soletrar o alfabeto, e aí, como exemplo das letras, você usava, por exemplo, Eva Peron. E do quê? E de Eva Peron, que me ama. Né? Então, tem algumas cartilhas que são assim, você olha hoje, você fala, meu Deus, como que as pessoas, né, realmente uma doutrinação política, realmente isso é uma doutrinação política, né, e ensinar a palavra J do quê? De Juan Domingo Perón. Então, assim, né, a gente percebe o quanto que o peronismo, o quanto que esse movimento era divulgado em áreas pouco usuais para a época. Né? E é justamente isso, é justamente essa presença em áreas consideradas privadas da sociedade que isso vai se destacar, né? Talvez é algo dúbio, né? É algo que eu acredito que é onde o peronismo realmente encontrou a sua força, é a partir desses lugares onde ele realmente se enraizou na sociedade argentina, mas por outro lado também vai ser a partir dessa presença nessas áreas onde vai nutrir, né? Começar a nutrir cada vez mais a crescente oposição em relação ao peronismo. Raquel, perdão, Oi. Desculpa te interromper. Não, eu tenho uma duvidazinha rapidinha. Eu queria saber se você acredita que essa simplificação do discurso, tanto essa simplificação quanto essa aproximação de pautas, e não sei se a gente pode já trabalhar com esse nome, pautas, mas se aproximar de lugares e fazer coisas, trabalhos, e buscar atingir uma parte da sociedade que não era contemplada anteriormente, pode ser considerado uma característica do movimento populista, né? No caso do populismo geral, que tanto, no caso, na figura na América Latina, no caso, né? Aí englobaria tanto o Perón quanto o Vargas, no caso. Então, Maria, muito obrigada pela sua observação. Justamente esse é um ponto onde eu quero chegar, né? Essa aproximação, né? Veja, essa aproximação entre o líder, entre os líderes, né? Entre Juan e Eva Perón com as massas, através desses meios de comunicação, através de revistas, jornais, rádio, cinema, pelo esporte também, como a gente vai ver um pouco mais para frente. É considerada, né, essa aproximação, e não só uma aproximação, qualquer aproximação, mas essa aproximação com esse apelo sentimental, né, com esse apelo de salvador, com esse apelo de que, olha, vocês estão sendo salvos, né, esses direitos que vocês estão conseguindo são graças a mim, né, graças a esse governo que eu estou instaurando, que eu estou construindo. Então, essa característica, ela é muito forte quando a gente fala de populismos, né, principalmente quando a gente fala de populismo latino-americano, como no caso da Argentina, o peronismo, no caso do Brasil, o varguismo. A gente pode pensar também o México de Lázaro Cárdenas, né? Então, essa questão, essa visão um pouco mais paternalista da política, né? Esse é um ponto muito interessante que eu vou falar um pouquinho na frente para vocês, mas é justamente essa característica que você levantou, né? Essa questão da simplificação e da aproximação que caracteriza, muitas vezes, o peronismo como um tipo de populismo. Né? Então, isso é bastante interessante. Eu vou tratar com vocês um pouquinho mais para frente. Eu te respondi, Maria? Sim, respondeu sim. Então beleza. Tá bom? Obrigada. Um pouquinho mais para frente eu vou aprofundar mais sobre isso, tá bom? Aí se você tiver mais alguma dúvida, você sinta-se à vontade para falar. Tá bom.
Bom, pessoal, então, só voltando aqui, né, tudo isso que eu estou falando, e agora a observação da Maria completou, né, colocou a cereja do bolo, que essa divulgação dessa forma, com esse apelo mais sentimental, né, prezando essa aproximação entre o líder e as massas, dentro do peronismo a gente chama, mediado pelos meios de comunicação, né, em peronismo a gente chama de peronização da sociedade, ou seja, o intento de divulgar, né, essa doutrina, de divulgar esses conceitos, essas normas peronistas em todos os âmbitos, em todos os lugares da sociedade, né? Eu já citei para vocês a relação das mulheres, né, que vai estar intimamente ligado com a figura da Eva Perón, né? Falei um pouco também sobre a questão das crianças, né? As crianças na Argentina, desde os discursos, tanto do Juan quanto da Eva, eram mobilizadas como os únicos privilegiados da Argentina, né? Então tinha uma atenção especial às crianças e não era algo sem intenção, né? Era justamente desde a infância, desde essas de pequenininho, né? De pequenininhas, educar essas crianças dentro dos preceitos peronistas, né? Educar essas crianças para que elas olhassem para Juan Perón, por exemplo, e o vissem como líder, né? E o vissem como condutor da Argentina e crescessem achando isso. Né? Não é só naquele momento, né? Não é só sobre ensinar uma criança que o exemplo da letra E é Eva Perón, mas quem é Eva Perón? Né? É a fada boa, né? É a mãe, é a líder espiritual da nação. Então, desde criança, desde da infância, você ir educando, você ir treinando esses olhares, você ir construindo esse discurso peronista, né? Sobre os jovens, né, jovens e adolescentes, também vai ter esse intento, né, de você dessa presença peronista dentro dessa formação, né, no ensino secundário, justamente de preparar esses jovens, né, a partir do discurso de que, olha, vocês são o futuro da nação, né, e como assegurar esse futuro, né, que futuro que nós estamos perseguindo? Ora, um futuro peronista, né, um futuro onde nós sejamos independentes economicamente, um futuro onde nós sejamos soberanos politicamente e um futuro onde todos, né, sejam focos dessa justiça social, né, onde essa justiça social ela não só seja feita, mas ela seja assegurada. Então, a cooptação, né, a inserção desses jovens, desses adolescentes também dentro do peronismo, nesse sentido. Né? Em relação à assistência social, também falei para vocês, né, nesse sentido, essa díade entre caridade e justiça social, e aí o peronismo levanta muito essa bandeira de justiça social, principalmente com a Eva Perón, no sentido de que, olha, se no passado vocês recebiam caridade, né, vocês recebiam só um prato de comida, voltava para casa e no outro dia voltava a passar fome, aqui nós vamos fazer justiça, né, aqui nós vamos dar um emprego para o pai de família, nós vamos dar uma máquina de costura para a mulher para que ela trabalhe em casa, mas mesmo assim ela ajude na renda familiar, né, a gente vai colocar os filhos mais novos em escolas, a gente vai colocar o filho mais velho que se formou e não tem oportunidade de emprego num curso técnico para que ele aprenda uma profissão, né, e possa se inserir no mercado de trabalho. Então é isso, né, essa diferença que em relação à justiça social que o peronismo vai fazer naquele momento. E dentro desse âmago, né, dentro dessa discussão da peronização da sociedade, vem mundo peronista, né? A gente está falando tá afunilando, né? Está falando de meios de comunicação, peronização, e aparece mundo peronista, que foi uma revista publicada entre julho de 51 e setembro de 1955, né? É uma revista que o acervo dela conta com 93 números, tá? Cada número tem entre 50 e 52 páginas, então vejam, não é uma fonte pequena, né? Não são mais de 4.000 páginas para folhear, para analisar, para ler, né? Então é uma fonte muito rica, é uma fonte que nossa, você pode estudar várias coisas, várias coisas. Eu analiso, né? Recorto essa fonte dentro daquelas publicações que servem, né, que se encaixam dentro do meu objeto de pesquisa, mas muitas vezes eu me perco, muitas vezes eu acho uma coisa engraçada ali, tem essa sessão também, né, de você ridicularizar a oposição, então isso me chama muita atenção, tem sessões só para crianças, né, tem matérias voltadas para as mulheres, tem sessões muito mais doutrinárias, né, falo assim, olha, vocês
vocês vão se reunir, né, um partido de alguma província, então vocês vão fazer isso, isso e isso, vocês têm que cantar as marchas peronistas, vocês têm que, enfim, né? Então é uma revista que vai ter uma revista muito rica, uma revista com várias sessões, com vários temas que são tratados nela, uma revista com muitas fotografias, com muitas ilustrações, então ela é bastante interessante para a gente entender principalmente como se deu essa peronização da sociedade, né? Porque o discurso da revista Mundo Peronista, ele parte dos líderes, né? Ele parte de Juan e Eva Perón, ela se desenvolve em cima desses dois, né? A partir desses dois, e ela também finaliza dentro, né, com a figura de Juan e Eva Perón. Até mesmo quando tem uma sessão muito interessante que se chama O Exemplo Peronista, onde traz, né, depoimentos e testemunhos de pessoas consideradas comuns, né, de pessoas, por exemplo, que viviam na miséria e que escreveram uma carta, né, ou foram até a Secretaria do Trabalho e Previsão e que contaram suas histórias e que tiveram a vida transformada por Juan e Eva Perón. Né? Então é algo até complexo, né? O Exemplo Peronista é uma sessão para, de fato, destacar e, de certa forma, parabenizar o esforço de pessoas, mas esse esforço dessas pessoas que mudaram de vida foi graças exclusivamente à ação, à intervenção do peronismo, né? Então, veja, é sempre uma forma de glorificar o movimento. Né? É uma revista onde ela não vai excluir essas massas, onde ela não vai excluir esses trabalhadores são retratados, né? Eles são interpelados como atores políticos, mas tudo aquilo que eles conquistam, né? Toda o seu progresso econômico, social, são graças ao peronismo, né? Então é algo bem interessante da gente ver essa questão personalista, né? Essa questão muito laudatória, muito panfletária do governo e como que isso de fato se constrói, tá? Bom, então depois desse breve contexto, eu trouxe aqui duas fotografias, né? Para quem não conhece, essa daqui é a Eva Perón e esse daqui é o Juan Perón. Eles estão vestidos em trajes de gala, se não me engano, essa fotografia é de 1950. E aqui uma capa da revista Mundo Peronista, né? As 93 capas da revista elas vão ser impressas ou com imagens da Eva sozinha, ou do Juan sozinho, ou dos dois, né? E 3 ou 4 com bem pontuais, né? Que vão aparecer outras pessoas, mas eu falo sobre isso para vocês um pouquinho mais lá para frente. Bom, aqui eu gostaria de tratar com vocês algo que foi levantado pela Maria Clara também, sobre as interpretações, né, acerca do peronismo. Como entendê-lo? Né? Eu não sei se vocês já tiveram algum contato com o peronismo, tiveram aulas, né, sobre o peronismo, ou, enfim, viram filmes, documentários, não sei. Mas existem várias interpretações, né, várias formas de se entender o peronismo, e muitas delas, né, são ligadas estritamente à política, né, são ligadas estritamente a posicionamentos políticos, tanto daquela época, tanto já da década de 1940 e 1950, quanto atualmente, né. Então aqui eu separei algumas formas que mais aparecem na bibliografia, né, e vou conversar um pouco sobre elas com vocês. Então, a primeira forma, né, a primeira interpretação sobre o peronismo que surge já na década de 1940, já mais precisamente no ano de 1945, é o peronismo como um tipo de fascismo, né? Ou seja, importante a gente lembrar, né, que em 1945, 1946, quando o peronismo surge, quando o Juan ele é eleito presidente da Argentina, é ali já no final, né, já no tardar da Segunda Guerra Mundial, já no âmago das discussões sobre o nazifascismo, né, na descoberta de todo o terror, de todas as barbaridades que foram executadas por esses governos da Europa. E por conta principalmente do uso dos meios de comunicação, né, principalmente por conta dessa exaltação da figura do líder, né, da figura de Juan Perón como líder, como salvador, como condutor, né, essa intensa propaganda política feita pelo governo, vários opositores, já em 1945, vão começar a vincular esse movimento peronista com o fascismo, né? E soma-se a esses motivos uma viagem que o Juan Perón fez,
se eu não me engano, entre 1940 e 1941, a Itália fascista. Então, assim, isso se soma, né, como um motivo a mais para interpretar o peronismo, para ver na figura de Juan Perón como um fascista, né, como um tipo de fascista latino-americano. Né? Então, isso vai ser abordado durante, né, toda a campanha eleitoral de 1946 como uma forma de deslegitimar a eleição de Juan Perón, né, de colocá-lo como fascista. Ora, se este cara, sendo militar, foi à Itália de Mussolini para aprender técnicas de política, para aprender técnicas de guerra, então o que é que o afasta de fato ser um fascista? Né? Se nós vemos, né, naquele momento o discurso daquela época era o seguinte: se nós estamos vendo coisas semelhantes que aconteciam tanto na Itália quanto na Alemanha aqui, então, de fato, o peronismo ele é um fascismo, né? Ele é um tipo de fascismo, ele é uma ideologia e ele se orienta, né? Ele ruma a um governo autoritário, né? A um governo de restrição de liberdades. Então, essa foi uma bandeira muito levantada naquela época. Só que alguns autores discutiam já naquele momento, e principalmente, né, depois, em umas discussões mais para frente, de que existem muitas diferenças entre os movimentos nazifascistas e o peronismo. Né? O primeiro é que, vejam, depois do término da Segunda Guerra Mundial, e com todo aquele contexto, né, de como julgar, como fazer, né, como lidar com toda aquela monstruosidade que acabou, era muito improvável que em qualquer lugar do mundo, principalmente na Argentina, que é o nosso caso, que alguém ou algum movimento se elegesse com essa bandeira do nazifascismo. Né? O Perón, nos livros que ele deixou escritos, naqueles discursos que foram publicados, ele nunca escondeu que ele de fato foi para a Itália de Mussolini. Isso está publicado. Mas ele nunca levantou, de fato, essa bandeira. Né? E acredito que seria muito complicado não só levantar, mas sustentar essa bandeira naquele período. Né? Nós vemos que a gente vive, na verdade, né, um período onde esses movimentos e essas ideologias são fomentadas, né? Elas tendem a voltar não de forma parecida, mas reatualizados, e o quão perigoso isso de fato é. Né? Então, eu acho que quando a gente entende o peronismo como um tipo de fascismo, a gente tem que tomar muito cuidado de esticar demais esse conceito de fascismo e de nazifascismo para ele caber em tudo e a gente esquecer de que ele foi algo situado historicamente, né, e de que ele precisa ser entendido daquela forma, ele precisa de fato ser lembrado para ele não ser repetido. Né? Nós não podemos esquecer o que de fato foi o fascismo para que ele não se repita. Então a gente também tem que ter esse cuidado de achar que o peronismo é um tipo de fascismo. Poxa, mas espera lá, será que foi mesmo? Né? Então a gente situar o que é, situar cada conceito naquilo que ele realmente é. E dos principais pontos que os autores usam para diferenciar, né, para de fato descartar essa interpretação do peronismo enquanto fascismo, é a questão do apoio. Né? Enquanto a classe que mais apoiou o fascismo na Itália foram as classes médias baixas, no peronismo foram as classes baixas, né? Foi essa massa trabalhadora, foi essa classe trabalhadora. Então, a gente já vê uma diferença, né? Por exemplo, no peronismo, as classes altas eram terminantemente contra o movimento, né? Desde o começo se opunham a Perón e vão compor a maior parte da oposição, né? Os antiperonistas vão estar formados principalmente por essa elite que se via ameaçada, que via todos esses lugares, né? Os seus privilégios ameaçados pelo crescimento desse movimento, né? Então tem algumas diferenças, talvez estruturais, que diferenciam o movimento em relação ao fascismo. Tá? Depois a gente pode voltar, se vocês tiverem mais algumas dúvidas, a gente pode voltar nesse ponto. Uma outra interpretação que também está bastante relacionada é a questão do bonapartismo. Né? O bonapartismo, de uma forma muito concisa, ele consiste em um líder, né, um representante político, um governo, que ele chega ao poder, ele alcança o poder de forma democrática, mas no seu desenvolvimento, no decorrer dos anos, ele vai mostrando algumas facetas autoritárias. Né? O que aconteceu de fato com o peronismo.
né, a questão das censuras, a questão, por exemplo, da restrição de papéis para a imprensa, a questão da compra de jornais, da compra de rádios. Em 1951, tem uma tentativa de golpe extremamente frustrada, mas o Perón ele instaura o estado de sítio até 1955. Então, é uma restrição de liberdades que, de fato, acontece dentro de um governo que foi democraticamente eleito em 1946. Então, esse conceito de bonapartismo ele é usado, né? E alguns autores defendem que eles se encaixam dentro do peronismo justamente para isso, né? E um autor muito interessante, um autor argentino que ainda está publicando, que é o Juan José Sebrelli, ele vai mais além, né? Ele desenvolve algo que ficou conhecido como bonapartismo peronista, ou seja, essa questão, né, do crescimento dessa faceta autoritária desse governo é exemplificado no peronismo quando o Perón ele se apresenta, por um lado, às classes trabalhadoras como o único governo e o único líder possível de realizar, né, de atender essas demandas, e por outro lado ele se volta a essas classes altas como, olha, eu sou o único mediador entre as demandas dessa classe popular e aquilo que vocês estão dispostos ou têm que fazer, né? Eu sou o único mediador possível para que essas classes baixas, para que essa classe trabalhadora não se rebele, para que não haja a tão temida revolução social, né? As revoltas sociais, enfim. Então, ele se volta, né? Ele se coloca como o único mediador possível, tanto das classes altas quanto das classes mais baixas, né? Entre essas duas classes antagônicas. Então, o Sebrelli ele desenvolve essa questão, né, do bonapartismo peronista justamente nisso, essa questão, essa visão autoritária, né, de política no sentido de se colocar como o único representante dessas duas classes, mesmo as classes mais altas não gostando, né, não se identificando tanto com Juan Perón. Bom, e aí aqui chegamos no populismo, né, que é um conceito extremamente usado, né, talvez hoje, né, no nosso contexto como brasileiros, enfim, é muito usado. E o interessante do populismo é que ele é um conceito tão elástico, né? Tantas coisas são populistas, tantas pessoas são populistas, que a gente se pergunta, mas o que é populismo? Né? Ele é um conceito que, de fato, a gente consegue caracterizar várias coisas e várias pessoas, ou ele foi um acontecimento determinado de forma, né, determinado temporalmente, espacialmente. Então, só para encerrar esse ponto. E o uso do populismo, né, a gente percebe, a gente usa, e ele é identificado tanto no campo mais acadêmico, né, de discussões acadêmicas, de discussões históricas, discussões das ciências sociais, quanto também no campo político. Né? Então, talvez essa questão dele ser tão popular, né, dele ser tão usado no campo político, talvez seja por aí que a gente comece a ter um contato mais forte, né, um contato mais frequente com ele. E dentro desse campo político, o populismo, né, o populista, geralmente é aquele líder, né, na verdade é um conceito político usado como arma política, né, por liberais e neoliberais que geralmente caracterizam como populista aqueles líderes ou aqueles governos acusados, né, de se oporem à modernização do país, ao progresso do país por usarem essa ferramenta de apelo emocional, né, às classes mais baixas, de se empenharem nessa aproximação, né, nessa visão mais próxima, nessa visão mais paternalista de governo, de Estado, de sociedade. Né? Então, dentro do campo político, ele é usado principalmente como arma política. Né? Eu não sei vocês, mas eu nunca ouvi alguém chamar outra pessoa, outro governo de populista no sentido de elogiar. Né? Sempre é no sentido muito pejorativo. Né? Mas dentro das discussões da academia, principalmente dentro das discussões que vários historiadores fazem sobre o populismo, ele surge, na verdade, né, essa terminação do conceito, surge primeiramente no século XIX, né, em duas situações muito diferentes. Então, vejam, desde da existência, né, desde o começo, desde a origem da discussão do conceito, ele já é muito contraditório. Então, ele vai surgir primeiramente no século XIX, na Rússia, né, vai ser usado principalmente por grupos de pequenos universitários camponeses que se opunham ao czarismo, que se opunham
aos abusos do capitalismo, e na documentação eles aparecem com esse nome, né, como populistas. De forma concomitante, também nos Estados Unidos, no século XIX, o termo populista vai aparecer justamente para caracterizar pequenos proprietários rurais, né, que se aglutinavam ali em torno do People's Party, né, que se opunham à intensa, né, à profunda exploração dos bancos e dos grandes proprietários de terra. Então, veja, no século XIX nós temos o termo populismo usado na Rússia e usado nos Estados Unidos. Então, a gente já vê que são realidades completamente diferentes para o mesmo conceito, né? No século XX, principalmente quando a gente fala de América Latina, as coisas se tornam ainda mais contraditórias, né? Que nem a Maria Clara levantou, né? A questão do peronismo, né, do varguismo. Se a gente pode pensar vários governos e vários movimentos e vários líderes como populistas, né, e como pensar de fato isso, né? E no século XX o que acontece justamente é isso que eu falei para vocês no começo, né? Esse uso de forma mais sistemática do conceito dentro do campo político, né? Como arma política para atacar, para deslegitimar outras pessoas, né? E algo interessante sobre, eu acredito que sobre outros governos que são caracterizados dessa forma, mas eu falo sobre o peronismo porque é o espaço, né? O tema onde eu tenho um pouco mais de conhecimento, é justamente que o próprio Perón nunca se viu como populista, né? Eu não sei, não consigo afirmar se esse termo existia na época, mas assim, por exemplo, no mundo peronista não aparece esse termo, né? Então, é algo bastante interessante, como que esses movimentos são caracterizados lá na frente como populistas, mas esse conceito de fato não existia na época, né? Então, como lidar com isso, né? E sobre o populismo, a gente vai ter vários autores, né, que discutiram sobre ele, e eu trouxe alguns aqui para vocês, né, a título de exemplo, e depois qualquer coisa a gente pode se aprofundar um pouco mais neles. O primeiro, né, que foi um dos primeiros pensadores, uma das primeiras pessoas a pensar, né, discutir o populismo, foi o Gino Germani, que, se eu não me engano, ele era italiano e foi radicado na Argentina. E dentro da interpretação do Gino Germani sobre o populismo, acontece o seguinte: com todas as sociedades, com todos os países do mundo, todos os países do mundo passam por uma transição, né? Uma transição de uma sociedade rural para uma sociedade urbana, ou seja, de uma sociedade tradicional, né, para uma sociedade moderna. No momento que acontece essa transição, o que vai acontecer com alguns países é que as demandas que surgem dessas classes mais baixas, elas não são atendidas de forma integral, né? E aí, nesse atos, né, nesse fato dessas demandas não serem atendidas de forma integral, acontece o que o Germani vai chamar de estado de disponibilidade das massas, ou seja, ninguém atendeu todas as demandas dessas massas, então elas ficam meio que disponíveis, né? Quem será que vai atender, né? Será que as nossas demandas vão ser, será que essas demandas que faltaram vão ser de fato atendidas? E é nesse momento onde essas massas estão disponíveis que surge o populismo, né? Que surge esse governo, que surge esse líder que de uma forma diferente, né, feita até então, vai atender a essas demandas que não foram atendidas até então. Então, para o Germani, veja, esse processo de transição de uma sociedade para outra acontece em todos os países, mas nos países periféricos acontece esse erro, esse equívoco histórico, porque eles não seguem a mesma linha de desenvolvimento que os países mais desenvolvidos seguiram, né? Que é esse desenvolvimento pleno da democracia, esse desenvolvimento pleno da economia no sentido capitalista. Então, esse equívoco histórico, né, da forma como é entendido o populismo, ele vai acontecer apenas em países periféricos que, de alguma forma, e por vários motivos, não conseguem concretizar essa transição de uma sociedade para outra de forma exitosa, né? Então, o peronismo, ele surge, né, nessa... Raquel, oi? Desculpa te interromper, mas você pode repetir o nome do autor, por favor? É Gino Germani. Vou colocar aqui no chat. Muito obrigada. Gino Germani. Aí. Obrigada. Nada. Ainda um pouco nessa linha de transições, né, de uma sociedade para outra, a gente vai ter também um outro pensador, que é um brasileiro, que foi o Ottaviani,
né, onde ele diz que a transição, essa questão da transição também vai estar presente no Ottaviani, mas que ele defende o seguinte: na transição de um poder para o outro, né, desse poder, veja, o poder que vai reger, né, que vai coordenar a sociedade, o que acontece? O poder passa da oligarquia para o burguesia, né? Então, não existe nessa passagem, nessa transferência de poder, não existe as classes populares, né? Essa classe trabalhadora, ela continua oprimida, né? Ela não divide esse poder com esse novo centro, né? Com essa nova classe política que seria a burguesia, né? Então, nessa transição também essa classe trabalhadora ela continua sendo submissa, e nessa submissão, né? Nessa submissão onde as suas demandas também não são atendidas, surge esse peronismo, esse atos, né, nessa transferência surge esse populismo. Eu falei peronismo de novo, né, perdão. E também é uma interpretação muito interessante, né. Outros autores, por exemplo, como o Alan Knight, Ernesto Lacan, o historiador italiano Loris Zanata, eles vão defender uma visão um pouco mais cultural do populismo, né? Ou seja, identificar o populismo não somente pelas realizações do governo, por exemplo, não somente pelas políticas econômicas de governos considerados populistas, mas por aspectos culturais, como, por exemplo, o discurso, né? Essa questão da aproximação do líder, né? A construção de um líder e a construção dessa categoria massa, ou a construção dessa categoria povo, né? E como que essas duas categorias são aproximadas, né? Como que, por exemplo, esse nacionalismo exacerbado, ele é tratado, ele é divulgado de forma cultural durante esses governos, né? O Loris Zanata, inclusive, ele volta um pouco mais, né, nessas origens do populismo, e ele diz que esses líderes, eles estão, essa mentalidade populista está muito ligada com a mentalidade colonial, né, que se liga, por sua vez, com a mentalidade católica, né, dessa questão, dessa visão escatológica da sociedade, essa visão paternalista de país, né, a visão da nação como uma grande família, né, onde todos têm que estar em harmonia com todo mundo para que o país e para que essa nação se desenvolva, né? Mas quando a gente pensa, né, por exemplo, voltando agora no começo quando eu falei para vocês, né, quando a gente pensa sobre o populismo, a gente pensa nesse conceito, a gente está querendo dizer, mais uma vez, sobre várias experiências em várias partes do mundo, ou a gente está querendo dizer, né, a gente está se referindo a uma experiência situada no tempo e no espaço, né? Isso é algo realmente para a gente pensar, porque, por exemplo, eu cresci, né, na escola, eu cresci aprendendo e sabendo que, por exemplo, o varguismo era um tipo de populismo. Por outro lado, eu cresci escutando nos meios sociais onde eu estava inserida que o PT era um tipo de populismo. Depois, por exemplo, em 2018, 2019, com algumas insatisfações de alguns eleitores, né, do Jair Bolsonaro, que o acusavam de ser populista. Então, vejam, são 3 pessoas, né, são 3 momentos diferentes, né, com 3 líderes, né, com 3 representantes diferentes que são caracterizados e intitulados com o mesmo conceito. Então, é importante a gente pensar o que de fato significa, e será que de fato o populismo serve para a gente pensar o peronismo, né? Será que ele basta? Se eu, por exemplo, caracterizar o peronismo como populismo, será que isso, né, isso me basta, né? Isso sana todas as minhas dúvidas, eu entendo de forma integral o peronismo ou não? Né? E quando a gente pensa, por exemplo, em América Latina, né, eu falei para vocês sobre esses autores que pensam nesse momento de transição, né, de um poder para o outro, de uma sociedade para o outro, a gente pensa na década de 1930, né, mais precisamente no ano de 1930, a questão da quebra da Bolsa de Nova York, podemos pensar também a Guerra Civil Espanhola, né, voltando um pouquinho mais à Revolução Russa e todos os movimentos revolucionários que vão se originar na Europa e que de forma, né, indelével marcam muito a sociedade, os países latino-americanos, né, então como que esse crescimento, né, como que essas pressões populares, elas poderiam, elas foram de fato lidadas, elas foram trabalhadas por aqueles governos que estavam no poder naquele momento,
né? Então, o que acontece, o que eu acho interessante a gente pensar em América Latina, nesse momento de transição ali do ano de 1929, 1930, principalmente na Argentina, como eu falei para vocês, que no ano de 1930 tem um golpe militar, né, que instaura uma ditadura. Então, pensar, né, nessa questão do poder. Como lidar com essas novas reivindicações, esses novos grupos populares, como lidar, né, com essas demandas, se o governo oligárquico, né, esses líderes, esses representantes que vinham desde o século XIX, se esse poder oligárquico ele não conseguia mais atender essa demanda, por um lado, só que de outra forma também, nas classes médias, por exemplo, não havia legitimidade suficiente, né, para atender também essas demandas populares. Então, como lidar com esse momento de hiatos, né, esse momento de vazio, onde o que nós temos não serve mais, só o que nós precisamos ainda não existe. Né? Então, nesse sentido, né, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que essas discussões sobre o populismo localizam o surgimento desse movimento, né, desse conceito, justamente nesse atos de governo, né, desse atos de poder. E pensando de forma mais precisamente na América Latina, né, é aí que surge essa questão do peronismo, do varguismo aqui no Brasil, o governo de Lázaro Cárdenas no México. Então, pensar se isso de fato serve, se esse conceito de fato serve para a gente pensar e se usar esse conceito ele responde todas as nossas dúvidas, né? Ou se, muito pelo contrário, quanto mais a gente usa esse conceito, se ele gera mais dúvidas do que qualquer outra coisa, né? Gente, um momento, eu só vou trocar de fone, que o meu fone ele está acabando a bateria. Peraí. Vocês me escutam? Sim. Sim? Ah, então tá bom. Um último ponto que eu queria tratar sobre o populismo é justamente em relação ao Brasil, né? A gente tem, por exemplo, a questão do Estado Novo, né? Que é popularmente colocado como o governo populista. E aí, falamos de populismo no Brasil, beleza, o Estado Novo, e quando nos voltamos para a Argentina, a gente enxerga o peronismo como um tipo de populismo. Só que vejam, sabemos que o Estado Novo foi uma ditadura. Sabemos que o peronismo chega ao poder eleito democraticamente. Ora, mas os dois são populismos? Né? Então, assim, é aquelas diferenças que eu venho falando para vocês, né? Existem algumas semelhanças nessa questão de uma transferência, né, de um governo para o outro, de uma sociedade para o outro, essa questão desses aspectos mais culturais, de discursos e de aproximações entre o líder e a massa, esse nacionalismo exacerbado, existem sim, de fato, semelhanças entre essa experiência no Brasil e essa experiência na Argentina, por exemplo, mas são a mesma coisa? Né? Será que a gente pode usar esse conceito para referenciar, para caracterizar esse governo? Né? Eu, particularmente, eu não uso esse conceito populismo no meu trabalho, né? Eu não caracterizo o peronismo dessa forma, porque eu acho que o populismo ele é um conceito assim digno no sentido de que ele deve ser discutido, ele deve ser trabalhado, né? Mas eu acho que ele não serve, né? Ele é elástico demais, ele tenta ser tanta coisa que no final ele se esvazia, né? Se eu falo para vocês, o peronismo é um populismo, e aí a gente fica tipo assim, por quê? O que é? Né? Então, essa é uma escolha que eu, enquanto pesquisadora, faço no meu trabalho, né? De não caracterizar enquanto populismo. Bom, tem alguma dúvida em relação ao que a gente tratou até aqui? Não, nenhuma por enquanto. Beleza. Qualquer coisa, vocês me interrompam, tá? Colocam no chat e aí a gente vai conversando. Bom, uma outra forma de interpretar o peronismo também é a questão do movimento nacional popular, né? Vários autores argentinos caracterizam o peronismo dessa forma, né? Que é justamente esse movimento onde ele relabora valores nacionais, né? Relabora um pouco do passado nacional, no sentido de inserir
classes submissas até então nessa história do país, né, de colocar os trabalhadores, no caso, né, e colocar essas classes subalternas como protagonistas da construção desse país, né, como as verdadeiras, uma forma de dignificar, né, essas classes que durante tanto tempo foram marginalizadas e foram ignoradas por governos anteriores. Então, nessa interpretação de movimento nacional popular, vem muita questão do povo-nação, né, do povo como nação, do povo como detentor do poder, da exaltação daquilo que é nacional, né, um pouco em contraposição, a gente pode pensar também em contraposição ao imperialismo, né, em defender aquilo que é nosso, em defender aquilo que é brasileiro, em defender aquilo que é argentino, em contraposição aquilo que vem de fora, né? E no peronismo a gente vai ver bastante isso, né? Essa exaltação. Uma das bandeiras do peronismo, né, a questão da soberania política, era justamente sobre isso, né? Em tornar a Argentina aquele país forte que desde os seus primórdios, que desde o século XIX ele está destinado a ser, né? Não só em relação aos seus vizinhos, né? Não só em relação à América do Sul e à América Latina, mas tornar a Argentina um modelo para o mundo, né? E veja, esse modelo não era apenas a Argentina, mas era a Argentina, seria, né, no caso, a Argentina peronista. Um outro, já estou terminando essa parte aqui, né, é sobre essa expressão, né, esse conceito chamado de estado de compromisso, né, ele foi desenvolvido principalmente pelo um outro cientista social brasileiro, né, o Francisco Efort, e ele também vai nessa linha do Estado, né, do Estado como árbitro. Né, o Estado ele se apresenta como mediador de classes, tanto dessas classes mais baixas quanto das classes mais altas, mas que em ambas não conseguiam chegar a um acordo, né, não conseguiam eleger e concretizar e legitimar de fato governos e representantes políticos. Então o Estado ele surge, né, ele faz esse compromisso com ambas as classes, né, ou com as várias classes da sociedade, no sentido de criar ordem, né, de dar seguimento, de criar de fato um governo, né? Então é um conceito interessante também para pensar, porque o discurso peronista vinha muito nesse sentido também, né? Do Perón enquanto mediador, do Perón enquanto árbitro, né? O Estado peronista como aquele que dignifica as classes submissas, né? Que dignifica a classe trabalhadora. E aquele peronismo que também escuta as classes mais altas, né? Aquele peronismo que escuta os empresários, apesar dos vários atritos, né? E do distanciamento que de fato ocorreu entre o peronismo e as classes mais altas, mas ele surge, né, como esse mediador de classes. E por último, que não aparece com muita frequência, mas também é bastante interessante a gente pensar, do peronismo enquanto Estado corporativista, né? Você pensar, por exemplo, um país enquanto corporação, um país dividido em vários segmentos, né? Por exemplo, operários, militares, né? Mulheres, jovens, crianças, então assim, corporações, segmentos que fazem parte de um todo, né? E nesse sentido a gente pode pensar nessa visão mais orgânica da sociedade, né? Ou seja, pensar um país, por exemplo, como um corpo humano, né? Onde todos os órgãos, né? Cada segmento simboliza um órgão e todos os órgãos têm que estar bem, têm que estar saudáveis, têm que estar em pleno funcionamento para que o corpo funcione de forma harmônica, né? O governo, por exemplo, seria o cérebro, né? Então, todos os órgãos precisam, todos esses segmentos precisam estar coesos entre si, né? Ter uma relação harmônica entre si para que as coisas possam funcionar. Então, essa também é uma visão bastante interessante. Esse conceito de sociedade orgânica é algo que vai estar presente nos discursos de Perón, é algo que vai estar presente no discurso de mundo peronista. Então, é interessante a gente pensar, né, essa visão orgânica da sociedade, né? Transformar essa questão de não olhar mais as classes e essa sociedade como coisas autônomas, né, como coisas independentes. Eu, enquanto elite, enquanto empresário, eu posso tomar qualquer atitude pensando, né, objetivando só a minha satisfação e, ok, eu não vou me preocupar com as consequências que isso vai gerar para outras pessoas. Não, né, o peronismo ele já vai advocar que no lugar dessa inorganicidade surja essa sociedade orgânica. Bom, alguma dúvida até aqui, pessoal?
Não. Beleza. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem. Na campanha eleitoral que eu falei para vocês de 1900, o Perón lança a campanha, né? Ele se lança como candidato, na verdade, em 1945, em outubro de 1945. As eleições ocorrem em fevereiro de 46. Então, entre esses meses, né, na verdade, até dezembro de 45, ocorre as campanhas, né? E o Perón, ele se alinha com o Hortêncio Quijano, que vai ser o seu vice, né? Eles vão ser eleitos ali pelo Partido Laborista, que eu vou falar para vocês um pouco lá para frente. E a chapa opositora, né? Ela se forma nessa questão da União Democrática, que é formada pelos seguintes partidos, né? O Partido Comunista, o Partido Socialista, o Partido Progressista e a União Cívica Radical, né? Que um dos principais partidos da Argentina naquele momento. E interessante a gente notar aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês, né, que é uma foto do encerramento da campanha da União Democrática, e a gente pode notar esses cartazes aqui, né, pela liberdade contra o nazismo. Então, vejam aquilo que eu comentei com vocês, né, de que essa interpretação, essa relação entre nazismo, entre peronismo e nazismo, nazifascismo, ele já estava presente, né, ele já existia naquele momento, em dezembro de 1945, como uma forma de deslegitimar a campanha de Juan Perón, né, como uma forma de, olha, não podemos eleger democraticamente um candidato nazista, né, um candidato que representa aqui na Argentina esses ideais totalitários, esses ideais, enfim, né, que causaram horrores lá na Europa, né, não podemos nesse sentido. Então, só para vocês, né, só para ilustrar um pouco aquilo que a gente vem conversando. Bom, agora eu queria tratar com vocês sobre algumas produções, né? Talvez um ponto um pouco mais objetivo, né? Algumas produções recentes, tanto nacionais quanto internacionais. Não sei se vocês conhecem, né? Se vocês têm algum tipo de contato, mas eu trouxe aqui algumas produções, por exemplo, da Maíra Coan Lago, ela defendeu o doutorado dela em março, se eu não me engano, né, com esse título que está aqui, Exímio Senhor Getúlio Vargas, Mi Querido General Perón, Imaginários Populares no Varguismo e no Peronismo. É um trabalho excelente, incrível, de história comparada entre o peronismo e o varguismo, né, onde a Maíra ela vai estudar a construção desses imaginários, principalmente acerca da família e da pátria, e como fonte ela vai usar cartas. É muito interessante porque tanto o governo de Getúlio quanto o governo de Perón, eles recebiam cartas de pessoas comuns, né, de, enfim, homens, mulheres, né, que mandavam cartas com pedidos, né, com sugestões, com dicas. Então ela vai usar essas cartas, né, essas missivas para entender como se deu a construção desses imaginários populares naquele período. Uma outra produção bastante interessante é a do Rodolfo dos Santos, foi também uma tese de doutorado intitulada A Construção da Ameaça Justicialista, Antiperonismo, Política e Imprensa no Brasil, entre 1945 e 1955. O Rodolfo ele vai estudar 2 periódicos brasileiros, e ele vai investigar como que foi construído, né, nesses periódicos, a representação do peronismo, né, e ele vai averiguar que aqui no Brasil e nesses 2 periódicos, o peronismo ele vai ser construído como, de fato, um perigo, né, uma ameaça, um modelo político que não era para ser seguido justamente porque se aproximava do nazismo, né? Então veja o quanto que essa interpretação do peronismo enquanto nazismo, enquanto fascismo, era muito presente naquele momento, né? Veja, ele estuda o recorte temporal dele de 45, começa em 45, né? Uma outra tese de doutorado muito interessante é a do Paulo Renato dos Santos. Ele defendeu o doutorado pela Unicamp, né? E é sobre a produção cultural durante o primeiro peronismo, que é um tema assim bastante interessante, porque mesmo na época, né, durante os governos de Perón, toda essa produção cultural e os intelectuais, etc., eles eram meio que deslegitimados, né, e acusados de que as suas obras, de que todas as suas produções eram meramente divulgação, né, era meramente propaganda do governo, quando na verdade não.
né? Havia muito isso, né? Dessa questão da propaganda e da exaltação do peronismo, mas de fato ocorreu, né? E o Paulo Renato ele demonstra no seu trabalho que ocorreu de fato uma produção cultural bastante expressiva do peronismo naquele momento, mas, né? Ela não conseguiu estar acima da produção antiperonista naquele momento, mas ela de fato existiu. Né? E um último trabalho que eu trago aqui para vocês, que é do Yuri Cavilac, que é formado aqui pela Unesp, e também foi orientando do professor José Luiz Beired, né? A dissertação de mestrado dele intitulada Política Externa Brasileira e Argentina Peronista, também um trabalho de história comparada, né? Vejam. E é muito bacana para a gente perceber essa questão, né, da política, de políticas externas, da política internacional entre os dois países, né, e como que por exemplo, a Argentina peronista se colocava, né, se construía para o mundo, né, se construía para fora. Aqui, alguns nomes, né, que ainda estão produzindo alguns trabalhos um pouco mais recentes também sobre produções internacionais, né? O primeiro que eu trago para vocês é o Hernán Comastri, que é um pesquisador argentino. Em 2015, se eu não me engano, ele defendeu a tese La Política Científica em El Primer Peronismo, Discursos Imaginários Sociales, e ele também vai usar, ele usa revistas, livros como fontes, ele também vai usar várias cartas que foram enviadas naquele período para o governo, né, mais precisamente para a Secretaria Técnica da Nação naquele momento, e ele investiga essa questão da política científica, que é algo extremamente interessante, né? Quais foram as políticas do governo em relação à ciência, né? Houve, de fato, políticas científicas, né? Quais foram? Qual que foi esse imaginário em relação à ciência naquele momento, a partir do peronismo, né? O próximo, o Cláudio Bellini, ele é professor da Universidade de Buenos Aires e ele desenvolve uma linha de pesquisa muito interessante, que é a economia e política econômica durante o peronismo, que é algo muito bacana, né? Geralmente a gente olha para trabalhos de economia e fala, putz, economia, que difícil. De fato né? De fato é difícil. Às vezes tem alguns termos que nós historiadores não estamos tão familiarizados, mas é muito importante essa questão da economia para a gente entender o peronismo, né? Porque tanto naquele momento, quando se você conversa hoje, né, com pessoas na Argentina, a economia surge como um dos principais pontos, tanto de se opor, né, ao peronismo, quanto de se colocar a favor, né? Então, as medidas econômicas tomadas, as políticas econômicas daquela época são bastante importantes para a gente compreender o movimento como um todo, né? O próximo, que é o Renan Rein, ele é um historiador de Israel, se eu não me engano, e ele tem muitos trabalhos. Sabe aquela pessoa que pisca e produz alguma coisa? Se eu não me engano, ele está com 4 ou 3 livros no prelo a ser publicados, e ele é um historiador muito bom, um historiador que escreve de uma forma muito, muito simples, mas também muito, muito rica, né? E ele está desenvolvendo alguns estudos sobre líderes intermediários do peronismo, né? Pessoas, ministros e pessoas próximas do governo que de fato às vezes não são nem citadas pelo próprio Juan e pela Eva Perón, mas que foram muito importantes para a construção do movimento, para a construção do governo, né, para o funcionamento do Estado naquele momento. Esse autor, ele também desenvolve alguns trabalhos sobre imigração durante o primeiro peronismo, né? Por exemplo, imigração de judeus, imigração de árabes e outras minorias durante esse período para a Argentina, o que é bastante interessante, né? Entender quais foram as políticas migratórias do peronismo naquele momento e como que essas minorias se assentaram na sociedade durante o peronismo. E por último, o Cláudio Panella, que, se eu não me engano, esse foi o último trabalho publicado dele, né? El Deporte em El Primer Peronismo, Estado, Competências e Deportistas, que é algo bastante interessante. Eu não sei se alguém aqui gosta principalmente de futebol, né? Tem trabalhos muito interessantes em relação ao peronismo, futebol, ao boxe e outras práticas esportistas. E o Cláudio Panella também, ele coordena um projeto, uma coletânea de trabalhos sobre revistas, né, de trabalhos sobre como o peronismo ele aparece em diferentes revistas naquele momento, que, né, para mim, para o meu trabalho, essas produções são muito importantes. Bom, então, como estudar o peronismo? Né, a partir dessas interpretações e desses trabalhos recentes que eu trouxe para vocês, como estudar esse movimento tão amplo,
né, que surge ali em meados de 1943. Então, a gente pode pensar, né, na política além da esfera institucional, ou seja, no sentido que eu venho falando para vocês dessa peronização da sociedade, né? Como que essa doutrina política, como que esses conceitos e teorias políticas do peronismo foram divulgadas, né, através de cartilhas escolares, através de revistas, de jornais, de cartazes, da rádio, de teatro, de cinema, como, né, que essa política ela foi divulgada e como que essa política ela se inseriu nas diferentes áreas dessa sociedade. Né? Depois, sobre os aspectos culturais do peronismo, né, como eu falei para vocês, é exemplo da tese do Paulo Renato, né? Como se deu essa produção cultural, por exemplo, se a gente pensar em peças de teatro, nos filmes que foram produzidos na época, né? Qual que era a relação? Existia alguma relação entre o governo e essas produções, né? Existia um financiamento? Como que o governo abordou essas áreas, né? Como que o governo abordou essas produções culturais? E por outro lado, né, complementário também, como que essas produções representavam o peronismo naquele momento. Um outro ponto também interessante é a questão do campo intelectual e o sistema educativo, né? Houve intelectuais peronistas, né? Quem eram esses intelectuais peronistas, né? Onde se formaram esses intelectuais? Qual era o contexto desse campo intelectual? Né? O que era a intelectualidade peronista? Como que a gente pode pensar o que significava ser um intelectual peronista, um escritor peronista, um poeta peronista, né? Existiram de fato essas categorias, né? Sobre o sistema educativo, comentei com vocês brevemente sobre a infância, né, a alfabetização de crianças. Depois a gente vai ter também essa questão do ensino secundário, o ensino de jovens, né, e como o futuro da nação, né, e essa nação, uma nação grande, uma nação independente, uma nação dignificada por conta do peronismo, né? Então esses jovens deveriam crescer sabendo, né, sendo jovens peronistas. Depois a gente pode pensar também, por exemplo, o ensino de adultos, né, a questão do ensino técnico, de você formar uma pessoa, de formar um homem, uma mulher em uma profissão, né, formá-lo e deixá-lo apto para trabalhar, principalmente nas indústrias naquele momento. Né? Pensar também, por exemplo, as universidades, né? As universidades sabemos que foi um reduto muito antiperonistas, mas será que não houveram grupos, né? Pessoas e professores que estavam dentro das universidades e que eram peronistas, né? Então também pensar esses outros âmbitos que às vezes não são investigados de forma profunda porque são popularmente conhecidos como era antiperonista. Né? Não teve produção cultural, não existiu intelectual peronista, não passava de um panfletário do governo. Será que foi assim mesmo? Né? E se realmente era uma pessoa que divulgava o peronismo através de suas obras, como que essa divulgação era feita? Né? Um outro ponto também sobre a produção imagética do período, né? Sobre as fotografias, né? Por que fotografar? Por que divulgar o peronismo através de imagens e de ilustrações, né? Essas fotografias, elas estavam restritas aos eventos públicos, né, aos eventos particulares, ou também tinham fotografias de momentos mais íntimos, tanto do Juan quanto da Eva Perón, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? E o que significava, por exemplo, fotografar a Eva Perón penteando o cabelo, né? Qual que era o sentido disso? Então também é um campo riquíssimo para a gente estudar o peronismo. Estudo sobre o consumo, né, indo um pouco mais na análise econômica do período, né, mas, por exemplo, o que significava você possuir um rádio, uma geladeira, uma máquina de lavar, né? O que isso significava? Isso representava de fato o aumento do nível de vida, né? O aumento do poder aquisitivo, principalmente da classe trabalhadora, né? O que isso significava? O que isso representava? Né? Fazendo oposição, por exemplo, o que o peronismo vai fazer muito, né? Essa dia de antes e depois, passado e presente, porque há 15 anos atrás o seu trabalhador ele tinha que escolher, ou ele comprava uma geladeira, ou ele comprava comida para a semana. No peronismo, não. No peronismo, ele pode comprar comida para o mês, né? E preservá-la dentro da geladeira, né? Conservá-la dentro da geladeira. Então, que esse poder aquisitivo, que esse consumo, que as pessoas consumiam e como isso estava vinculado com o peronismo, com as políticas econômicas daquele momento, né? E por último, né, um pouco mais vendendo meu peixe,
a relação com o funcionamento dos meios de comunicação, né? Pensar que quando a gente fala em meios de comunicação durante o peronismo, a gente não está falando somente de uma revista, de um jornal, de um determinado tempo, né, na rádio argentina para que o Perón discursasse, ou divulgação, né, de boletins sobre o governo peronista, mas não, é a formação de um aparato propagandístico a partir do Estado, né, a formação desse aparato com profissionais, com fotógrafos, com cineastas, né, com pessoas de fato formadas na área da comunicação, para divulgar esse governo, né? Então, como que isso foi construído, né? Pensar talvez também a questão da censura, né? Como se deu essa questão da censura, pensar como que os jornais e revistas opositoras sobreviveram, funcionaram durante esse período. Então, vejam, é uma gama. Eu trouxe aqui só alguns exemplos, mas a gente poderia ficar conversando aqui o resto do dia sobre possibilidades de estudar o peronismo, principalmente também além da história, né? Estudos de ciências sociais, estudos de economia, estudos de psicologia, acerca desse momento tão importante na história argentina. E por último, né, eu achei que eu ia terminar super cedo hoje, mas acabei me estendendo. Trouxe aqui para vocês algumas bibliotecas, acervos e museus, né, para pesquisar, né, para conhecer, para ter talvez um primeiro contato, procurar documentos sobre o peronismo, né. O primeiro é o Rede de Estudos sobre o Peronismo, que é como se fosse uma associação, né, de historiadores e pesquisadores da Argentina, pesquisadores sobre o peronismo na Argentina, né, de várias universidades, várias faculdades. Eles realizam um evento de 2 em 2 anos, se eu não me engano, e publicam, né, as atas desse evento, os textos e as apresentações que foram publicados durante os eventos. É bastante interessante para a gente acompanhar, né, o que está sendo pesquisado, o que está sendo desenvolvido sobre o tema na Argentina. Depois, eu trouxe aqui para vocês o Arquivo Peronista, né? Se eu não me engano, esse é um site, assim, de apoiadores do peronismo, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado em como a gente vai consumir essas publicações, como a gente vai consumir aquilo que tá publicado, né? Mas é bastante interessante, tem cartazes, fotografias, discursos, né? Tanto do Juan quanto da Eva Perón. Nessa mesma linha, tem o Instituto Nacional Juan Domingo Perón, também, que tem um acervo bem bacana de publicações da época. De uma forma parecida com a área de estúdios, tem o Centro de Documentação e Investigação acerca do Peronismo, que uma das coisas mais fantásticas que eu acho que tem nesse centro, eles têm uma bibliografia muito ampla, né? Nem todas a gente consegue ter acesso por PDFs, por exemplo, para fazer download, mas para a gente conhecer, né, trabalhos que são publicados sobre o peronismo. Depois a gente tem o Centro de Interpretação do Peronismo, né, que é bem bacana também, mas vejam, né, sempre tomar cuidado com essa questão de tomar, né, de lugares da onde que essas pessoas desses centros estão falando. O Museu Quinta 17 de Outubro, que é um museu na cidade de São Vicente, se eu não me engano, que era um sítio, né, uma estância onde o Juan e a Eva Perón, eles passavam, né, eles iam para descansar, passavam feriados, e foi transformado no museu, e é onde estão os restos mortais do Juan Perón. O Museu Evita, que fica na capital, né, que fica na cidade de Buenos Aires. Não tive a oportunidade de ir, porque quando eu fui para a Argentina estava fechado, mas dá para, se vocês entram no site, tem como fazer uma tour por um vídeo, então é uma coisa incrível, muito bacana. Um pouco mais geral agora, né? O Arquivo Histórico de Revistas Argentinas é um site excelente, que tem várias revistas de várias épocas diferentes sobre a Argentina, um trabalho exemplar de digitalização dessas revistas, aconselho muito para vocês. O Arquivo Geral da Nação, muito importante também, é onde... não é onde está o mundo peronista, não, mas enfim, tem fotografias e livros, entrevistas e vídeos sobre vários assuntos da história argentina. A Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que é onde está o arquivo de mundo peronista, bastante interessante também. E, por último, o repositório institucional do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, que é o CONICET, que eles têm um repositório digital que vocês colocam, sei lá, peronismo, década infame, União Cívica Radical, e eles vão listar uma gama de trabalhos, de artigos, de livros, de capítulos de livros que se encaixam nessas palavras-chave, né? Então, tem vários outros, né? Depois eu posso indicar, mas de forma, a título de exemplo, são esses daqui que eu trouxe para vocês. Bom, pessoal, a proposta para hoje era isso. Eu peço perdão se eu me alonguei muito,
estou no limite do tempo, mas é que a gente acaba se empolgando, né? Mas para hoje, realmente, era isso. Se vocês tiverem alguma pergunta... deixa eu só falar uma coisinha, Daniel. Pessoal, eu peço perdão se eu me estendi muito em alguns assuntos. Como eu falei para vocês, é o primeiro mini curso que eu ministro, então eu estou aprendendo muito mais, né, do que ensinando alguma coisa aqui. Tanto é que não pretendo ensinar nada, né? Pretendo construir junto com vocês algumas coisas, né? Algumas discussões e trocar informações, né? Então eu peço desculpa se o meu nervosismo em algum momento atrapalhou algum entendimento, mas quero de novo, né, reafirmar que qualquer dúvida, né, qualquer coisa, podem falar comigo. Surgiu uma pergunta aqui no chat da Milena. Raquel, tendo em vista a situação do Brasil hoje em relação à ditadura militar, você sabe dizer como é a relação da Argentina hoje com o período peronista? Ótima pergunta, Milena. Então, é muito interessante pensar, né? Pensar, por exemplo, se eu fosse uma mulher argentina olhando para o passado, né? E isso esses usos do passado também, né? Como que as pessoas olham para esse período, né? Para a década de 1940, para a década de 1950. E é um período que até hoje causa muita discussão no momento, né? Pensar, por exemplo, será que aquele momento foi bom? Será que aquele momento foi ruim? Né? Foi ruim para quem? Foi bom para quem? Enquanto classe trabalhadora, enquanto mulher, enquanto jovem, né? Enquanto classe média, enquanto empresário, enquanto dono de empresa, dono de indústria. Então, assim, é um período que marcou, né, um período muito reivindicado, tanto por peronistas quanto por antiperonistas, né? Os antiperonistas geralmente enxergam o surgimento do peronismo como, né, o nascimento, vamos dizer assim, da desgraça argentina, né? Tudo aquilo que, de fato, todos aqueles acontecimentos que mancharam, entre aspas, né, que criaram essas dificuldades que até hoje a Argentina enfrenta, né? E por outro lado, também por aqueles grupos que apoiam, é visto de fato como aquele momento onde a classe trabalhadora, aqueles que eram marginalizados, aqueles despossuídos, de fato foram dignificados, né? De fato tiveram as suas demandas atendidas. Então é algo muito dúbio, né? Talvez não dúbio, né? Mas assim, de várias interpretações, né? Por exemplo, se a gente pensa hoje o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, ele foi eleito pelo Partido Justicialista, né? Que surgiu lá em 1947 como Partido Peronista e teve essa mudança, né, de denominação, mas que, em suma, continua sendo esse partido peronista. Mas, por exemplo, se a gente pensar quando o Perón cai, em 1955, ele vai para o exílio e acontece algo muito interessante, porque vários grupos de diferentes matizes ideológicas vão se apropriar desse peronismo, né? Então vai acontecer de existir um peronismo mais à esquerda, um peronismo mais à direita, né? Quem que compõe esse peronismo à direita? Quem que compõe esse peronismo mais à esquerda? E além desses embates de pessoas antiperonistas com peronistas, vão existir também embates entre peronistas de esquerdas e peronistas de direita. Né, que também é algo que a gente poderia ficar o dia inteiro discutindo, o que significa ser de esquerda, o que significa ser de direita. Né? Então, a visão do presente, né, a visão de hoje em relação a esse período peronista é algo muito diverso, né, algo que depende muito também da sua posição política, né, daquilo que você defende, a forma como você enxerga essas realizações peronistas de fato. Né? Acho que alguém levantou a mão. O Fernando Cândido. Pode falar, Fernando. Então, Raquel, bom dia. Bom dia. Parabéns aí, acho que você foi Obrigada. Muito didática, foi muito bem mesmo. Deu para entender super bem. Eu até faço, em cima disso que você disse, tem uma comparação até com o próprio Getúlio, né? Porque Getúlio, ele, dentro das suas contradições lá, né? Que ele, em certos momentos, dialogou até com a extrema-direita e pela esquerda é considerado o pai dos pobres, né? Mas, teve o partido, que nem o PTB mesmo, né? Que é um partido que surgiu por conta disso, né? Ele teve lá o ressurgimento, acho que na década de 80, e hoje é um partido de direita, né? E tem a esquerda, que é o PDT, né? Que é uma herança ali do trabalhismo, né? Do getulismo.
E eu acho que dá até para fazer uma comparação nesse sentido, né? Porque você pode se apropriar aliás, os partidos se apropriam de várias formas, né? Tanto do peronismo ali, como do getulismo também. Exatamente, essa questão da apropriação é super válida para a gente entender isso, né? Por exemplo, geralmente essa ala mais à direita do peronismo, já vou encerrar, Daniel. Geralmente essa ala mais à direita do peronismo geralmente é mais ligada, por exemplo, aos militares, né? A um lado um pouco mais conservador, que de fato apoiou o peronismo. Né? Enquanto essa ala um pouco mais à esquerda, um pouco mais ligado à juventude peronista, que vai se desenvolver ali na década de 1960, na década de 1970, que vai estar intimamente ligado com os montoneiros, né, que foi um grupo, uma organização civil e militar ali da época da ditadura, né, que justamente vai reivindicar esse peronismo, que vai se apropriar daquelas medidas trabalhistas e sociais, né, essa questão das mulheres, né, da própria aprovação do voto feminino em setembro de 1947. Então, são grupos que se apropriam de certas medidas e de certos momentos do governo peronista e levantam isso como bandeira. Por outro lado, outros grupos também vão levantar, por exemplo, essa questão do passado militar, né, dessa relação com os militares, da ordem, né, que o Juan Perón de fato tinha, e levantam essa bandeira também peronista. Então, assim, é algo muito amplo, né? Isso talvez a gente pode voltar um pouco à questão de conceitualizar tudo isso que a gente discutiu apenas como um populismo, mas como? Né? E essas outras apropriações, e esses outros grupos que também se apropriam de bandeiras do mesmo movimento, só que ao mesmo tempo também tem embate com outros grupos do mesmo movimento, né? Então é algo a ser discutido bastante, e o que você falou, a questão das apropriações são bastante válidas, e elas mudam de acordo com o tempo, né? Por exemplo, eu lembro que quando o Alberto Fernandes ele deu uma entrevista, quando ele foi eleito, e ele disse que o governo dele seria um peronismo liberal de esquerda. Então, veja, há várias coisas para se pensar na fala dele, né? Peronismo, liberal, de esquerda, né? Como que a gente entende, como que a gente conjuga, como que a gente linka todos esses conceitos e o que eles significam, né? Então, é algo realmente isso, são apropriações que têm que ser discutidas, que têm que ser estudadas, sim. Gente, eu agradeço muito a participação de vocês, agradeço muito as felicitações aqui no chat, fico bastante contente e espero que vocês estejam aqui também nos outros dias, né? Que vai ser uma coisa mais prática, vamos dizer assim, né, de entrar realmente no assunto, entrar realmente na revista. Então, agradeço mais uma vez a participação e a presença de vocês aqui.